esse amor fraternal. Nós pedimos aos nossos irmãos de luz, aos nossos anjos guardiões, a toda a egrégora de luz que se faz presente todas as noites no Evangelho, que possa adentrar a casa de cada um, levando a paz, levando a luz, levando o conforto necessário neste momento, o conforto que cada um está necessitando, seja o socorro da alma, do corpo, do espírito. Pai amado, percorre com a tua legião do bem, nas casas de saúde, nos hospitais, em todos os recantos, Senhor, que se encontre um dos teus filhos. Leva, Senhor, a cada um o teu amor e a tua luz. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje continua sendo do nosso livro, do Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e hoje é o capítulo 82, cujo título é Em Espírito. Essa passagem que fala assim: mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Essa passagem está em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 13. E retificando novamente, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, tu viverás. Quer dizer, eu, no meu entendimento, que se nós, filhos, conseguirmos matar dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, conseguirmos, implantar mais o amor, a bondade, a carne morrerá, mas o espírito viverá, porque ele é eterno. E assim nos diz o Emmanuel: quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em diferentes esferas do campo material em que pôs os pés. Quando eu li esse primeiro parágrafo aqui, eu me lembrei do Chico. É como se estivesse olhando para ele. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, respira em esferas diferentes do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculo como se vê correr as nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Uso flutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue a vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que a alvorada do novo dia sublime, a transformação e a alegre despertar. E que assim seja. E assim eu passo a palavra ao nosso irmão Gilson, que fará a nossa oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão.
Mais uma vez, boa noite a todos. Depois do exórdio tão bonito, a gente vai fazer uma prece aqui de Emmanuel. Conta com Deus. Vamos pedir o auxílio, agradecer pelo dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Nós gozamos saúde, paz e felicidade a toda a comunidade carente que está necessitada. Vamos fazer a prece de Emmanuel. Conta com Deus. Não te queixas, trabalha. Não te desculpe, aceite. Não te lastime, age. Não provoque, silencie. Não acuse, ampara. Não te irrite, desculpe. Não grites, pondere a explicar. Não reclames, coopere. Não condenes, socorra. Não te perturbes, espera. Nada exige dos outros. Conta sempre com Deus e com a eternidade que Ele nos auxiliar em toda a nossa vida enquanto estivermos na vida terrestre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador e para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança, muita alegria e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. Obrigada, meu irmão. É assim, amado Mestre Jesus, nosso Pai maior, nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores da casa Bezerra de Menezes e a toda a sua grégora de luz. Pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho da noite de hoje, passando a palavra a Ivan, onde fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe imensamente, que possa estar presente nos nossos lares, nos auxiliando na nossa transformação, em busca da evolução, da melhoria, de compreendermos melhor o nosso semelhante e agir de maneira que não só a gente possa evoluir, mas possamos também trazer conosco os nossos irmãos em humanidade através do compartilhamento de algum conhecimento, através principalmente do exemplo, para que todos possam caminhar juntos em busca da felicidade geral. Meus irmãos, hoje as nossas reflexões são do capítulo 5º, né? Um capítulo bem longo. Bem-aventurados os aflitos. Vou citar aqui o item 1, para não deixar de citar nenhum ponto evangélico, certo? Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Parte do Sermão da Montanha. Esse capítulo nos traz bastante conhecimento, bastante informação, né? E aqui já no final, que hoje nós estamos nos últimos itens do capítulo, falando sobre, né, sobre os aflitos, então sobre a aflição que todos sofrem, sofrer bem, sofrer mal, as causas das nossas aflições e das nossas aflições mais terríveis, assim, próximo do leito da morte. Ele pergunta se seria permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura. E quem deu essa resposta foi o nosso querido São Luís, Paris, em 1860. Então, todas essas três contribuições do São Luís foram todos nesse mesmo ano, nessa cidade. Então, ele pergunta assim, Kardec pergunta: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador.
É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, apressando-lhe o fim? Aí São Luís responde: quem daria a vocês o direito de prejulgar as intenções de Deus? Não pode ele acompanhar um homem até a beira da morte, retirando-o dessa situação, com o objetivo de fazer com que ele mude de seus pensamentos? Mesmo sabendo que o momento final de um moribundo está próximo, ninguém pode dizer, com certeza, que a sua hora derradeira chegou. A ciência já se enganou várias vezes nessas provisões. Sei bem que existem casos que podem ser considerados desesperadores, como existem, como existem aqueles em que não se tem nenhuma esperança de o doente retornar à vida. Mas no momento de dar o último suspiro, ele se reanima e recupera a sua lucidez por alguns instantes. Pois bem, esse momento de graça que é concedido ao espírito poderá lhe ser muito importante. Ele pode ter muitos pensamentos no momento final de sua agonia, e um só instante de arrependimento poderá poupar-lhe muitos sofrimentos. O materialista que vê apenas o corpo e que não leva em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. O espírita, que sabe o que acontece após a morte, conhece o valor do último pensamento. Suavizem os últimos sofrimentos tanto quanto possível, mas abstenham-se de abreviar a vida, ainda que por um minuto, pois esse minuto poderá ser de arrependimento e perdão, poupando assim muitas lágrimas no futuro. É bem interessante isso, meus irmãos, porque nós temos, tem até um nome científico chamado eutanásia, né? Quando muitas vezes o paciente ele está numa situação de, né, muito sofrimento. Alguns médicos costumam, né, ministrar alguns remédios ali, às vezes, para antecipar o sofrimento da pessoa, mas a gente observa aqui que não é um tratamento, a gente pensa que é um tratamento assim de muita humanidade, mas que pode ser muito difícil para o espírito, porque eu me lembro que, eu não sei se foi em André Luiz que a gente viu, que muitas vezes o espírito, quando ele fica assim muitíssimo dopado nos seus últimos instantes, que faz essa transição do desencarne nessa condição, ele demora bastante tempo novamente para ficar consciente no plano espiritual. Infelizmente, a droga, ela acompanha, penetrando no perispírito do paciente e causando coisas terríveis, né? Fazendo com que ele passe alguns momentos de extrema aflição. Então, meus irmãos, a gente vê que isso é uma coisa extremamente material, né? A pensar, como esclarece o nosso irmão São Luís aqui, que o espírito, no último momento, ali na sua agonia, ele pode procurar ali, pedir até no seu desespero, clamar por Deus. E esse chamamento pode ser de muitíssima importância para o espírito nesse momento. Porque todos os momentos em que nós tentamos nos comunicar com Deus, né, ele sempre, de alguma maneira, vai nos auxiliar. E nesses momentos extremos, assim, também, ele pode muito bem enviar, né, os seus trabalhadores, né, os trabalhadores da sua seara, para auxiliar o irmão ali naquele momento. E muitas vezes a gente observa também, como ele diz aqui, que se pega um paciente em estágio de coma, né? Os médicos finalmente dizem, olha, não tem mais jeito, vamos desligar os aparelhos, e, no entanto, o paciente continua. Já houve caso aí do paciente, depois de ser desligado os aparelhos, ele passar mais bastante tempo nesse coma e depois retornar e voltar à vida com lucidez, né, com a saúde relativa suficiente para ele viver mais algum tempo. Então, nós temos que compreender que tudo que nós podemos fazer durante a nossa existência, de todo o conhecimento que nós possamos vir a buscar, nós não temos a capacidade de criar vida, sendo, portanto, como diz, sendo, portanto, responsabilidade única, direito único de Deus tirar a vida, já que Ele é quem a dá. Então, só cabe a nós compreender, como o irmão diz aqui, nos últimos momentos, tentar amparar o máximo possível, trazer algum conforto para o irmão,
se ele tiver consciente, tentar a conversação, se não tiver consciência, através da oração. É uma grande caridade que nós podemos fazer por nossos irmãos nesses momentos de extremo sofrimento. E não levar em consideração esse fato, como eu diria, é até um costume, né, de fazer isso para que o irmão desencarne e, portanto, saia do sofrimento. Como é que nós vamos saber se o fato de apressar o seu desencarne não o fará entrar num sofrimento ainda maior? Se ele não estiver preparado e observar que no último minuto nós fomos os responsáveis pelo desencarne, e se ele não for um espírito, como diria, mais evoluído, né? Não compreenda isso e possa terminar se revoltando conosco por ter lhe abreviado a vida aqui, que a gente sabe, né? Muitas vezes o que parece que está perdido ali naquele instante pode se tornar um fato diferenciado muito, muito rapidamente. Então, como confirmando aqui que o irmão diz, esse minuto poderá ser de arrependimento e perdão, poupando assim muitas lágrimas do futuro. Portanto, temos que compreender que está totalmente fora de questão abreviar a vida de alguém, por maior que seja o sofrimento. Aí ele tem uma outra situação que ele fala aqui, do sacrifício, então, da própria vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer se suicidar, é culpado se procurar a morte no campo de batalha com o propósito de torná-la útil? E ele responde, quer o homem se mate ou se deixe matar, seu propósito será sempre o de encurtar a vida, existindo assim a intenção do suicídio. Mesmo que ele não ocorra de fato, o pensamento em que sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Serve apenas como desculpa para disfarçar sua ação de justificá-la aos seus próprios olhos. Se realmente tivesse o desejo de servir ao seu país, procuraria viver, defendendo e não morrendo, pois uma vez morto ele não servirá mais para nada. Né? Para que serve um soldado morto? Apenas de estimativa para colocar terror nos outros que permanecem vivos. O verdadeiro devotamento consiste em não ter medo da morte quando é preciso ser útil. Devemos enfrentar o perigo e oferecer sem temor o sacrifício da própria vida, se isso for necessário. No entanto, a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo que para prestar um serviço, anula o mérito da ação. Eu me lembro que quando eu entrei para o Espiritismo, né, uma colega que frequentava comigo as aulas, ela tinha uma filha, né? E a filha tinha um romance lá com um jovem, ele era militar do Exército, e a menina, de um momento para outro, resolveu cortar o relacionamento que eles tinham. E ele estava desesperadamente procurando uma transferência para o Tahiti. Naquela época tinha uma missão do Brasil lá, e o ambiente era bastante perigoso, e ele queria ir para lá porque realmente a intenção dele era essa, né? Ele queria acabar com a própria vida, mas não tinha coragem, então ele estava procurando uma maneira de que ele não se sentisse culpado pela perda da vida, caso isso viesse a acontecer. Toda vez que eu leio aqui esse capítulo, esse item 30, não, item 29, né, eu me lembro do jovem com a intenção de procurar uma zona. Hoje, por exemplo, existe uma zona de guerra em vários países, né? Muitos procuram trabalhar, né, como soldados de aluguel, né, como mercenários, mas na intenção de que, de um momento para outro, aconteça algo com ele, para ele se livrar da culpa de um suicídio. E nós sabemos, né, através da doutrina espírita, o quanto é terrível para um espírito buscar o suicídio, mesmo para aquele que busca sem conhecimento. A gente lembra do próprio caso de André Luiz. Embora ele não tenha atentado, bem dizer assim, contra a própria vida, ele era acusado de suicida, junto aos irmãos que estavam ali também naquele ambiente de sofrimento, fato que revoltava muito ele. E depois, quando ele é atendido lá em nosso lar, através dos esclarecimentos,
com os irmãos, ele toca nesse assunto, né? E o irmão diz: olha, realmente você é um suicídio involuntário, porque você é o culpado pela perda da sua saúde e a ponto de provocar o seu desencargo. Então, infelizmente, nós temos muitos irmãos assim, que se desligam da nossa vida, né? Se desligam da vida através dos vícios, do alcoolismo, de drogas, outras drogas ilícitas, né? E outras situações que provocam isso. Às vezes uma simples bebedeira, não é intenção, mas o camarada sai, é atropelado, leva uma queda, finalmente vai a óbito, né? Desencarna, e isso aí é realmente um suicídio involuntário. Eu me lembro de, nas nossas reuniões de estudo, a gente atender alguns irmãos que tinham perdido a vida através de um esporte de alpinismo, né, que é escalar montanhas. Então, muitos deles morreram eu me lembro de fatos de alguns deles serem em avalanches, outro por acidente de queda, situações dessa maneira, de mergulho de alta profundidade, e eles serem trazidos e terem a consciência, eles mesmos terem a consciência que foi um suicídio e que estavam sendo cobrados por fazer isso, né? O camarada que pratica um esporte altamente perigoso, como aqueles surfistas que desafiam as ondas lá, por exemplo, em Nazaré, em Portugal. Tem um outro local, acho que é no Havaí, tem uma praia com as ondas perigosíssimas, chamada Praia do Quebra-Crânio, né? Ou do Crânio Quebrado. É perigosíssimo. E eles vão lá e, de vez em quando, alguém termina indo a óbito nisso daí. Então, camaradas, pela fama, pela vontade, o automobilismo, me parece que, eu não li, mas algumas pessoas que leram alguma coisa sobre Ayrton Senna falam alguma coisa, eu não vou confirmar aqui, porque realmente eu não tenho conhecimento puro. Mas era, segundo o pessoa disse, tinha sido considerado como um suicídio, porque você expõe a vida de maneira muito, muito forte, né? Muito forte. Então, esse tipo de coisa é realmente comprometedor para o espírito. Quando a gente precisa como diz, não é procurar esse tipo de coisa, nem causar sofrimento ao corpo em busca de alguma recompensa espiritual. Nós estamos aqui para viver da maneira mais digna que nós possamos viver, trabalhando em prol do próximo, dando o máximo de nós que nós possamos fazer também, e servindo a todos, né, de maneira fraterna, o que faz com que nós possamos crescer também dentro desse caminho, dessa escolha, né, de trabalhar pelo bem. Então, a gente deve procurar conhecer muito o Evangelho, mas do próprio Evangelho, a gente, como eu sempre digo, tirar ele da cabeça e do coração e colocar nas mãos, porque só através da ação é que são reconhecidas as nossas obras. Vamos nos lembrar das palavras de Paulo, né? Se eu fizer isso, se eu tiver tudo, mas aí eu vou ser como o som de um sino, de um sino quebrado, não é verdadeiro. Está faltando alguma coisa ali. Mesmo que eu doe tudo para as pessoas, se não fizer isso com amor, fizer na esperança de ser recuperado, também estarei ali fazendo o quê? Dando com uma mão e a outra já observando ali a obra. Voltando ao nosso texto. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo antecipadamente que ele próprio morrerá. Pode seu ato ser considerado um suicídio? Desde que não exista a intenção, olha, volta aqui, a questão da intenção. Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não há suicídio, e sim devotamento e abnegação, embora haja certeza de morrer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem disse que a providência não reserva um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Muitas vezes Deus pode querer levar as provas da resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado desvia o golpe fatal. A gente já viu muitas vezes aí através de noticiário, né? Principalmente as mães, né? As mães são uma coisa incrível. As mães não são só o amor mais próximo do que seria o amor de Deus, mas também mais corajosa do que qualquer
herói das fábulas, das histórias em quadrinho, porque muitas mães fazem coisas para contra seus filhos, às vezes coisas até, às vezes nem sendo na questão de salvar pessoas. Tem um vídeo que circula na internet aí, que deve ser, acho que nos Estados Unidos, um urso sobe no... Poxa, um urso é um animal extremamente perigoso, um animal forte, selvagem, né? O urso em cima do muro da senhora lá, dando umas patadas acho que no cachorro, no gato. Ela vai correndo lá, pega o cachorrinho ou o gatinho e dá um tapa no urso. Gente, é coragem para fazer uma coisa dessa. É o quê? Preocupada com a vida do animalzinho. E outras situações a gente já viu aí, mãe entrar em incêndio, pular dentro de lagoa, de buraco cheio d'água, para salvar os filhos, né? E a maioria das vezes consegue. Já teve mãe que pulou até sem saber nadar, mas a providência divina, como ele diz aqui, ó, pode levar a prova de resignação até as últimas consequências, quando um acontecimento inesperado desvia o golpe fatal. Então, acontece ali de salvar. Então, pai, eu não digo mãe, mas pai também, irmão. Muitas pessoas, às vezes não é nem parente, não é nada. Tem um vídeo interessante de uma criança caindo de um não sei que andar de um prédio, e um camarada, ele vai correndo e pega. Poxa, isso é muito bacana, né? Tem outra de uma menininha vindo numa bicicletinha também, o cara corre no meio, tira ela da bicicleta e depois fica pulando numa perna só, porque ele se machuca. Ele podia ter medo, né? Dizer, não, vou pegar, está vindo com muita velocidade, eu não vou fazer isso. Mas faz, se arrisca, e arrisca até a própria vida mesmo para fazer isso. A gente pular no trânsito, arrastar outra pessoa da frente de um carro, porque o camarada vai distraído. É uma coragem muitíssimo interessante, é uma caridade, tudo isso aí é visto por Deus e haverá lá no momento oportuno uma condição de que esse irmão ou essa irmã receba uma bênção por isso. Às vezes pode ser até uma prova, exatamente para saber a coragem da pessoa, né? Já que nós estamos no mundo de provas e expiações, pode ser exatamente uma prova para você, se você teria coragem de arriscar sua própria vida em prol do semelhante, aí está a situação. A gente lembra outra situação, não sei se tem muito a ver, mas a questão do sacrifício de Abraão, né? Por amor a Deus, você teria a coragem de sacrificar o que lhe mais é caro? Ele disse, sim, pois então eu quero o sacrifício do seu filho. E ele vai lá até o último momento, né? Consta na Bíblia que quando ele levanta o braço para fazer o sacrifício para Deus, aí Deus interrompe, né, a atitude dele, dizendo, pronto, tá bom, eu sei que você realmente seria capaz de me dar o que é mais precioso para você. E nós temos a dificuldade de fazer isso, porque a gente não tem condição, claro, ninguém de nós vai ser instado a fazer sacrificar um parente, assim, pela questão disso, mas a gente tem uma dificuldade de sacrificar as coisas mais tolas, a gente não tem a coragem de sacrificar as coisas mais tolas que chateiam o nosso ego. Né? Qual é, finalmente? Olha, então a gente começa no aprendizado, desde lá dos tempos antigos, de vocês, por exemplo, lá com o caso de Abraão, de sacrificar para ele o que era mais caro, né? Então, não vai ser necessário a vida. Então, criou lá o carneiro, né? Aparece lá um carneiro, um cabrito enroscado lá nas sarças, e o Abraão faz o sacrifício, e isso é levado ao longo das gerações, né? Não ser o animal mais fraquinho do rebanho, mas um que significasse que você estava doando alguma coisa. No caso daqueles que trabalhavam só com agricultura, as melhores sementes, os melhores frutos eram também ali sacrificados. Então, isso vem ao longo do tempo evoluindo. Quando chega a partir de Jesus, Jesus aumenta o nível do sacrifício. Não precisa dos carneiros, nem dos pombinhos, nem de nada, né? Não precisa sacrificar outra pessoa, nem frutas, nem nada, mas você precisa sacrificar você mesmo. Você precisa se sacrificar no seu orgulho. Você precisa se sacrificar na sua cupidez, na cobiça, na sensualidade, na inveja. Poxa vida, não precisa ser mais rápido que ninguém, ser mais forte que ninguém. É fazer algo com você mesmo, que não vai tirar sangue, não. Mas é difícil. E a gente se arrasta ao longo das várias encarnações, sem coragem de cometer esse sacrifício, que não custa nada na realidade, e que é o suficiente para a nossa, digamos, a nossa salvação. Então,
o sacrifício maior é o nosso. Não é para pular do oitavo andar, nem no mar, nem nada disso, mas é simplesmente sacrificar os defeitos que nós viemos cultivando ao longo da nossa evolução, quando eles funcionavam ainda apenas como instintos. Então, nós nos pegamos a essa parte da nossa animalidade e ficamos lutando quando nós devemos desenvolver o quê? Acabar com a animalidade e desenvolver a espiritualidade. Porque daqui a um determinado momento, a matéria não vai ter mais interesse nenhum para nós. Não é para ter mais interesse, embora nesse momento ela seja necessária e nós temos muito interesse e prazer de fazer com que ela nos deleite nos prazeres mais diversos, né? Mas isso, ao longo do crescimento da espiritualidade, é exatamente isso. Liga o espírito à matéria, para que ele possa desenvolver a inteligência, para que ele possa desenvolver o relacionamento com o semelhante. E depois, quando faz isso, ele vai automaticamente se desligando da matéria. A música não diz que um dia todos nós seremos anjos? Então, para que a gente vai precisar mais estar num mundo onde a gente sente frio, sente calor, está sujeito a doenças, né? Aos vários desconfortos das intempéries? Não. A gente passar por esse período e vai viver num ambiente onde nada disso nos afeta. Voltamos a esses ambientes apenas, né, por missão, para ajudar os nossos semelhantes, os que ficaram para trás, assim como todos aqueles que estão adiante, voltam também para nos ajudar. O próprio Cristo não desceu da sua mais alta excelsitude de poder, né, de responsabilidade, do conhecimento, para se imiscuir entre nós aqui, viver no meio de pecadores, pescadores, né? Como é que chamavam o pessoal dos impostos? Não me lembro agora da palavra. Os publicanos, que eram tão odiados, né? Os samaritanos, que eram tão odiados, os romanos, e, no entanto, ele vem aqui num período muito violento da nossa história para nos mostrar como era o verdadeiro caminho. E ele diz, olha, a porta estreita é que é recomendável. No entanto, ninguém quer entrar por ela. Como é fácil a outra, e como são tantos os que se perdem porque preferem a sua. Exatamente isso daí. Não quer se sacrificar, porque passar na porta estreita, a gente pensa assim, passar numa porta tão estreitinha que a gente tem que passar assim de perfil, né? Dar um trabalhinho. Realmente é mais fácil entrar pela porta larga, pelo caminho, né? Que já está tudo direitinho. Mas aí a dificuldade é da gente sacrificar esses sentimentos que nós mantemos ao longo do tempo, mas que vamos chegar ao momento, porque a nossa vida ela é infinita, né? Nós somos imortais, portanto, a gente vai sofrer por conta própria, não porque Deus castigue, porque Deus nos coloque no sofrimento. Vamos nos colocar no sofrimento por nosso próprio prazer, por nossa própria ignorância, por nossa própria preguiça espiritual, até que a gente está começando agora, parece que a melhorar um pouquinho, gosta mais de procurar exatamente essa espiritualidade. É muito bacana a gente entrar aqui no vídeo e ver agora, por exemplo, tem 22 pessoas nesse momento aqui. É muito bacana, gente. Isso é gratificante, sabe? Ver um grupo de pessoas assim buscando melhor. Sempre que eu vejo isso, eu me lembro da visita de Jesus à casa de Lázaro, quando Maria e Marta, uma foi se preocupar em atender bem aos visitantes, né? E a outra, não, ficou ali no pé de Jesus, escutando o que Jesus estava falando, o que gerou um ciúminho da outra irmã. Ela disse, não, mas ela está com a parte melhor, porque ela está com a parte do evangelho, ela está com a parte que vai fazer ela desenvolver o seu espírito. Então, nós estamos aqui nessas condições, portanto, estamos todos nós de parabéns. Quando a gente vê o evangelho na sexta, no sábado, quando todo mundo está, né, correndo atrás de festas, etc. Amanhece o dia, o camarada sextou, mas não, a gente está ali na sexta-feira, no nosso evangelho. Poxa, é uma mudança, isso é sinal de mudança, isso é legal, isso é bom. E quanto mais a gente se sente bem, mais os espíritos vão sentir prazer também de nos ajudar, de ter a nossa presença, a nossa participação. Agora, para concluir, sobre o proveito dos sofrimentos em benefício dos outros.
Os que se submetem à vontade de Deus, aceitando o sofrimento com resignação, mas têm em vista somente a sua felicidade futura, na verdade estão trabalhando para si mesmos. Será que eles podem tornar seus sofrimentos proveitosos para alguém? Aí ele responde: esses sofrimentos podem ser proveitosos aos outros, material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios a que tais criaturas se impõem, elas contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que fornecem com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo caridoso, que é dado pela fé espírita, pode levar muitos infelizes a também aceitar esses sofrimentos sem reclamar, salvando-os do desespero que lhes traria as consequências desastrosas para o futuro. É aí que está a, a, a qualificação do Evangelho como consolador. Porque quando a gente compreende essas grandezas das leis morais do Cristo, a gente compreende por que as coisas não vão bem com a gente. O que faz realmente que a gente compreenda que nós somos os culpados por tudo isso e que a única alternativa nossa realmente é a mudança. Por isso, infelizmente, fica para a última, a professora mais rigorosa, a dor. Porque a gente passa pelas outras situações e não vai. Cadê a gente tem os exemplos e não segue, né? Não diz o Evangelho, é preciso que haja escândalo para que vocês possam observar o escândalo e tirar algum aprendizado com eles, mas aí daqueles por quem vem o escândalo. Então, muitas vezes a gente vê isso não nos toca. Isso não é conosco. Mas que nem o Judas. Judas, quando voltou lá com o dinheiro, não quero mais, não sei o que, tem um pessoal de espelhar, pai, isso não é mais conosco. Foi decisão sua, se vira. Aí ele joga as moedas e sai correndo desesperado para cometer aquele ato atroz. Então, não é de bom tom, né, que a gente não utilize os exemplos das outras pessoas. Os exemplos daquele que sofre resignadamente também. Porque muitas vezes ele não compreende, mas simplesmente deixa nas mãos de Deus. Isso aí, sim, é fé. Não é nem uma fé raciocinada, ele simplesmente diz, isso é uma coisa de Deus e eu vou aceitar e pronto. É válido. Agora, muito mais cobrado seria daqueles que têm o conhecimento e ainda permanecem no erro. Como o próprio Jesus advertia quando curava eles e esclarecia. Jesus acolhia, curava e esclarecia. Entendeu? Quando falava, olha, você estava passando por essa situação porque você está resgatando problemas do passado. Foram erros que você cometeu. No caso, eram chamados pecados. Agora, não peque mais para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, agora você está consciente. Você sabe que se você errar, essas situações virão para você. Portanto, se você continuar no erro, estando consciente do que está fazendo a coisa errada, então você será cobrado com mais rigor. Assim como a nossa lei também não faz isso. O réu primário tem uma determinada pena. O reincidente tem uma pena aumentada. É como aquele camarada, muitas vezes, que recebe uma oportunidade de estar preso e vai cumprir a prisão em domiciliar, tipo a tornozeleira eletrônica que está na moda, né? Tem gente até que usa com orgulho, Deus que me perdoe, mas aí o camarada mesmo nessa situação vai fazer as coisas erradas. O que acontece? Você não vai mais usar tornozeleiro, porque não vai precisar mais. Volta para dentro do presídio. Até cumprir, como disse Jesus, até pagar até o último centavo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe imensamente. Eu nem estava prestando atenção aqui, mas já estamos em cima da hora. Vamos fazer uma leitura aqui com a nossa oração, acho bastante interessante. É do livro Estante da Vida, do Espírito Irmão X. Cândido Xavier, item 22, Cristo e Vida. Meu amigo, compreendendo a importância do Evangelho na seara espírita, você pergunta, já que os amigos espirituais não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras, sem as quais a fé se revestiria de quase nenhum valor, diga-nos, irmão X, sem muitas palavras, o que significa a influência de Jesus no mundo?
Antes de tudo, queremos afirmar que o Cristo de Deus, sob qualquer ângulo em que seja visto, é e será sempre o excelso modelo da humanidade. Mas pouco a pouco o homem compreenderá que se precisamos de Jesus sentido e crido, não poderemos dispensar Jesus compreendido e aplicado. E já que você nos pede uma síntese, dar-lhe-ei uma série de 20 definições do Senhor na experiência terrestre, por nós recolhidas em aula rápida de um instrutor da espiritualidade maior. Cristo na existência, caridade. Cristo no lar, harmonia. Cristo no templo, discernimento. Cristo na escola, educação. Cristo na palavra, brandura. Cristo na justiça, misericórdia. Cristo na inteligência, proveito. Cristo no estudo, orientação. Cristo no sexo, responsabilidade. Cristo no trabalho, eficiência. Cristo na profissão, idoneidade. Cristo na alegria, continência. Cristo na dor, resignação. Cristo nas relações, solidariedade. Cristo na obrigação, diligência. Cristo no cansaço, refazimento. Cristo no repouso, disciplina. Cristo no compromisso, lealdade. Cristo no tempo, serviço. Cristo na morte, vida eterna. Aqui estão resultados da presença de Jesus em apenas alguns aspectos de nossos movimentos na Terra. Você, contudo, provavelmente voltará à carga, indagando se nós, os espíritas desencarnados e encarnados, já atingimos semelhantes equações. E antecipo a resposta informando a você que Jesus, em nossa fraqueza, é luz de esperança e, por isso mesmo, confiantes nele, o Mestre e Senhor, estamos certos de que um dia nós todos faremos do Evangelho o que devemos fazer. Muita paz e luz a todos, que Jesus nos abençoe imensamente. Voltando a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais. Muito obrigado, irmão. Um dia partirás do mundo carregando unicamente os valores entesourados dentro de ti. Chico Xavier. E assim, meus irmãos, com esse clima de paz, de luz, fraternidade e união, pedimos a todos os irmãos de luz que se fizeram presentes nesta noite, a Bezerra de Menezes, a todos aqueles que mesmo no anonimato vivem, dia a dia, instante a instante, a nos ajudar, nos iluminar, que possa fazer uma varredura em cada lar. E se por acaso ainda estiver algum irmãozinho, alguma energia deletéria, que possa, Senhor, ser encaminhados aos hospitais, ao lugar, Senhor, onde eles possam ser socorridos, onde eles possam encontrar a luz, onde eles possam ser luz um dia. E assim, Mestre Jesus, ao nosso mentor da casa, pedimos a permissão para encerrar o nosso evangelho com muita paz, com muito amor, com muita luz. E até amanhã, meus irmãos. Boa noite a todos.